E aí pessoal, tudo bem com vocês? Já estavam com saudade? Essa é a nossa segunda videoaula. E o título dela é Definição e Relações de Classe e a relação entre classes e o Estado, entre parênteses, governo. Como sempre, para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou fazer uma explicação básica sobre o tema, que vai ser complementado pelo texto que já está disponível online e pelo Sociologia, que é o podcast de Sociologia, para que possamos entender como funcionam as relações entre classes sociais e as relações entre estas e o Estado, entre parênteses, governo. É necessário entender a percepção a partir da chamada concepção histórico-crítica. É a partir do liberalismo clássico que vai se construir a relação entre sociedade, mercado e Estado, entre parênteses, governo, com o protagonismo desse último. Segundo a concepção histórico-crítica, haverá sempre classes em conflito. Toda vez que falamos de classe social, estamos falando de um sistema de estratificação social que está diretamente relacionado à possibilidade das relações econômicas ou das relações sociais e econômicas afetarem o desenvolvimento das relações sociais. Toda vez que falamos de classes sociais, estamos falando do modo como as relações sociais e econômicas afetam o sistema de distribuição das pessoas dentro da sociedade. As classes sociais têm estreita relação com as relações sociais e econômicas que as pessoas desenvolvem ao longo de suas vidas. Se os sistemas de estratificação antes da ideia de classes sociais se baseavam exclusivamente no local social de nascimento, o que determina o pertencimento a uma classe social vai ser apenas e exclusivamente a ideia da relevância das relações sociais e econômicas que as pessoas desenvolvem. Do mesmo modo, vai afetar a distribuição das pessoas em classes sociais quais são os papéis socioeconômicos que as pessoas desenvolvem. Isso apenas serve para comprovar a razão aos trabalhos de Richard Sennett. Segundo Richard Sennett, somos apenas trabalhadores que não se dão conta de como as coisas realmente funcionam. Por conta disso, nossas relações sociais e o próprio processo de socialização pelo qual passamos vai ser construído de forma que apenas vamos reproduzir as nossas relações de trabalho. Segundo a concepção histórico-crítica, haverá sempre duas classes em oposição. Essas duas classes serão uma a classe dominante e a outra a classe dominada. Para a concepção histórico-crítica ainda, toda vez que estamos falando de relações entre classes e o Estado, entre parênteses, governo, a gente pode perceber que o Estado, entre parênteses, governo, vai se orientar ou vai orientar suas ações de acordo com o que é estabelecido como padrão pelas classes dominantes. Por isso, mesmo que um político seja eleito teoricamente para representar as vontades da classe dominada, uma vez que ele ascenda ao poder, ele sempre vai se basear nos padrões que são determinados pela classe dominante. Afinal, depois de eleito, ele sempre vai querer se reeleger. E assim como os eleitos se comportam de modo diferente do que era esperado, a própria ideia de partidos políticos vai gerar um problema para a efetivação da democracia. Isso pode ser dito por conta daquilo que Robert Michels chamou de lei de bronze das oligarquias. Segundo o autor, até mesmo a organização interna dos partidos políticos vai estar orientada pela ideia de que, uma vez que alguns poucos podem ocupar cargos no Estado, entre parênteses, governo, são esses poucos que devem mandar dentro de seus partidos. Do mesmo modo, toda vez que um eleito é eleito, ele deve passar a ser uma espécie de estrela do partido. Afinal, foi ele que conseguiu, com sucesso, alçar-se ou alcançar a vontade da população. Porém, como dito, uma vez eleito, ele vai trabalhar na sua próxima eleição, se importando cada vez menos com quais foram as intenções ou vontades que fizeram com que ele fosse eleito. Você deve estar se perguntando então se Robert Michels achava que não deveriam existir partidos políticos, não é mesmo? Ao contrário. O autor entendia que os partidos políticos são um mecanismo necessário para a efetivação da democracia. Mesmo que com erros, ainda assim, essa transição entre eleitos e não eleitos é o que vai determinar futuramente uma espécie de equilíbrio da sociedade. E embora pareça o contrário,
Robert Michels jamais escreveu contra a ideia de partidos políticos. Embora pareça justamente o contrário, Robert Michels jamais escreveu contra a ideia de partidos políticos. Seu objetivo, sim, era que a sociedade se desse conta e pudesse modificar o modo como elege seus representantes. E essa foi a nossa segunda videoaula, pessoal. Só para lembrar, as informações contidas nessa aula são complementadas pelo texto, que já está disponível online, bem como pelo Sociologia, que é o nosso podcast de Sociologia. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar, que eu respondo o mais rápido possível. Nos vemos na nossa próxima videoaula, que vai ser postada semana que vem. E lembre-se, se possível, fique em casa. Até mais, pessoal!